Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. O poder do Espírito Santo. Romanos 15, verso 13. Observemos 2 ou 3 coisas em que o poder interior e espiritual do Espírito Santo deve ser grandemente visto e exaltado. Primeiro, porque o Espírito Santo tem poder sobre o coração dos homens. Agora, os corações dos homens são muito difíceis de afetar. Se você quiser alcançá-los para qualquer objeto ou propósito mundano, você pode fazê-lo. Um mundo enganador pode conquistar o coração do homem. Um pouco de ouro pode conquistar o coração do homem. Um trunfo de fama e um pequeno clamor de aplausos podem conquistar o coração do homem. Mas não há uma respiração ou fala de um ministro do Evangelho que possa conquistar o coração do homem por si mesmo. Ele pode ganhar seus ouvidos e fazê-los ouvir. Ele pode ganhar seus olhos e fixar esses olhos nele. Ele pode ganhar a atenção, mas o coração é muito escorregadio. Sim, o coração é um peixe que é impossível todos os pescadores do Evangelho fisgarem. Às vezes, você pode tirá-lo quase todo da água, mas viscoso como uma enguia, ele escorrega entre os dedos e você não o captura. Muitos homens imaginaram ter conquistado o coração, mas ficaram desapontados com a realidade. Seria necessário um caçador forte para alcançar o cervo nas montanhas. É muito rápido para o pé humano se aproximar. Somente o Espírito tem poder sobre o coração do homem. Você já experimentou seu poder em um coração? Se alguém pensa que o ministro pode converter uma alma sequer, eu gostaria que ele tentasse. Deixe-o ir e ser um professor diante de um coração que ama o pecado. Ele deve ter sua classe. Ele deve ter os melhores livros que podem ser obtidos. Ele deve ter as melhores regras. Ele deve traçar suas linhas de circunvalação sobre sua Sebastopol espiritual. Ele deve pegar o melhor homem ou menino de sua classe. E se ele não estiver exausto em uma semana, estarei muito enganado. Deixe-o passar 4 ou 5 semanas tentando, mas ele dirá: o homem é incorrigível. Deixe-o tentar outro, e ele terá que tentar outro e outro e outro antes de conseguir um sucesso entre aspas que logo se mostrará fogo de palha. Ele logo descobrirá: não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Um ministro pode converter alguém. Ele pode tocar o coração e mudá-lo. Davi disse: seus corações estão gordos como gordura pura. Sim, isso é verdade, e não podemos passar por tanta gordura. Nossa espada não pode atingir o coração de tanta gordura que ali está. É mais difícil do que um mó inferior. Muitas das boas e velhas lâminas de Jerusalém foram embotadas contra o coração duro. Homem, um pedaço do verdadeiro aço que Deus colocou nas mãos dos seus servos teve o fio gasto ao ser colocado contra o coração do pecador. Não podemos alcançar a alma de forma alguma. Nossas estratégias só produzirão filhos da carne, mas o Espírito Santo pode. Meu amado pode colocar a mão pela fresta da porta e minhas entranhas se moverão do pecado para a pureza. Ele pode dar uma percepção de perdão comprado com sangue que dissolverá um coração de pedra. Ele pode falar com aquela voz que acorda os mortos e ordena ao pecador que se levante e faz temer a consciência culpada, a morte que nunca morre. Só Ele pode tornar audíveis os trovões do Sinai, sim, e Ele pode fazer os doces sussurros do Calvário entrarem na alma. Ele tem poder sobre o coração do homem, e aqui está uma prova gloriosa da onipotência do Espírito, que Ele tem domínio sobre o coração. O vento sopra onde quer, e assim um homem morto nasce de novo.
nasce uma nova criatura soberanamente. Eis a obra soberana do Espírito. Mas se há algo mais teimoso que o coração caído, é a vontade. O senhor vontade própria, como John Bunyan o chama em sua Guerra Santa, é um sujeito que não será facilmente dobrado. A vontade é uma coisa muito teimosa, e em todos os homens, se a vontade uma vez foi incitada à oposição pelo pecado que reina em cada homem Adão, não há nada que possa ser feito com eles. Alguém acredita no livre-arbítrio. Muitos sonham com o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Onde isso pode ser encontrado num homem escravo do pecado? Antigamente, havia livre-arbítrio no paraíso e uma terrível bagunça feita pelo livre-arbítrio ali, pôs tudo a perder e estragou todo o paraíso e expulsou Adão do jardim. O livre-arbítrio já esteve no céu, mas expulsou o glorioso arcanjo e uma terça parte das estrelas do céu caiu no abismo. Não quero nada com o livre-arbítrio, mas tentarei ver se tenho um livre-arbítrio interior. E descobri que sim, muito livre, mas apenas um arbítrio para o mal, mas muito pobre para o que é bom, pois a vontade humana só ama o mal. As trevas dominam dentro do homem e criam afeições da escuridão. O homem não é vítima da escuridão e pecado, mas um amante. Ele ama a escuridão e o pecado. Livre-arbítrio, entre aspas, suficiente para se manifestar quando eu peco, mas impotente para o bem. O mal está presente comigo. E como fazer algo diferente do que eu amo fazer? Como desejar algo que odeio e amar o que desprezo? Como rejeitar de todo o coração o que amo e o que mais desejo? Como fazer um leão desejar e comer capim com o boi? Impossível, pois sua natureza é carnívora. Um leão morre de fome, mas não come capim. Um homem morre infeliz, mas é incapaz de desejar a santidade. No entanto, alguns se gabam do livre-arbítrio. Eu me pergunto se aqueles que acreditam nisso têm mais poder sobre a vontade das pessoas e delas próprias do que eu. Eu sei que não tenho nenhum. Nasci pecador e só o pecado amei e desejei. Só temos liberdade, entre aspas, para escolher conforme nossa natureza, e ela é caída e ama as trevas. Os demônios são livres para escolher de acordo com suas naturezas, mas suas naturezas são demoníacas e só podem desejar o que demônios desejam. Que liberdade é essa? Acho o velho provérbio muito verdadeiro. Um homem pode trazer um cavalo para a água, mas 100 homens não podem fazê-lo beber. Acho que posso trazer todos vocês para a água da santidade, e muitos mais do que podem entrar nessa capela, mas não posso fazê-los beber com prazer. E eu acho que 100 ministros não poderiam fazer você beber, não é mesmo? Eu li o velho Roland Hill e Whitefield e vários outros para ver o que eles fizeram, mas não consigo descobrir um plano para mudar suas vontades e desejos. Eu não posso persuadi-lo, e você não cederá de nenhuma maneira, pois você sempre escolherá de acordo com o que ama. E todo homem nasceu amando a escuridão. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Não creio que algum homem tenha poder sobre a vontade do seu próximo, como não tinha sobre a sua também. Mas o Espírito de Deus o tem. Eu os farei dispostos no dia do meu poder. E lhes darei um coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Ele torna o pecador relutante, tão disposto, que ele é impetuoso após ouvir o chamado eficaz do Evangelho. Um leão não pode desejar comer capim, mas o Espírito pode transformar um leão em uma ovelha, e só o Espírito pode fazer isso. Mas lembre-se, o vento sopra onde quer. Assim são os nascidos do Espírito. O Espírito é soberano. Aquele que era obstinado, agora corre para a cruz. Aquele que riu de Jesus, agora depende de sua misericórdia. E aquele que não quis acreditar, agora é feito pelo Espírito Santo para fazê-lo. Não apenas voluntariamente,
mas ansiosamente. Ele está feliz, se alegra em fazer isso, regozija-se ao ouvir o nome de Jesus e se deleita em correr no caminho dos mandamentos de Deus. O Espírito Santo tem poder sobre a vontade. E, no entanto, há mais uma coisa que considero bem pior do que a vontade. Você vai adivinhar o que quero dizer. A vontade é um pouco pior do que o coração para se curvar, mas há uma coisa que supera a vontade em sua maldade, que é a imaginação. Espero que minha vontade seja administrada pela graça divina, mas temo que minha imaginação não seja às vezes. Aqueles que têm uma boa dose de imaginação sabem como é difícil controlá-la. Você não pode contê-la. Isso vai quebrar as rédeas. Você nunca será capaz de administrá-la. A imaginação às vezes voa até Deus com tal poder que as asas das águias não podem igualá-la. Às vezes tem tanto poder que quase consegue ver o rei em sua beleza e a terra que está muito distante. No que diz respeito a mim mesmo, minha imaginação às vezes me leva além dos portões de ferro, através desse infinito desconhecido, até os próprios portões de pérola, e descobre os abençoados glorificados. Mas se é potente de uma maneira, é de outra, pois minha imaginação me levou aos chiqueiros e esgotos mais vis da terra. Isso me deu pensamentos tão terríveis que, embora eu não pudesse evitá-los, fiquei completamente horrorizado com eles. Esses pensamentos virão, e quando eu me sentir no estado mais santo, o mais devotado a Deus e o mais fervoroso em oração, muitas vezes acontece que esse é o momento exato em que as pragas irrompem pior. Mas eu me alegro e penso em uma coisa, que posso gritar quando essa imaginação me ocorre. Eu sei que é dito no livro de Levítico, quando um ato de maldade era cometido, se a donzela gritasse contra isso, então sua vida seria poupada. Assim é com o cristão. Se ele clama, há esperança. Você pode acorrentar sua imaginação? Não, mas o poder do Espírito Santo pode. Deve fazê-lo e finalmente fará. Faz isso mesmo aqui, na terra. Embora o Espírito Santo tenha feito tanto, ele não pode dizer, está consumado. Jesus Cristo pôde exclamar a respeito de seu próprio trabalho, está consumado. Mas o Espírito Santo não pode dizer isso. Ele ainda tem mais a fazer, e até a consumação de todas as coisas, quando o próprio Filho se sujeitar ao Pai, não será dito pelo Espírito Santo, está consumado. O que então o Espírito Santo tem a fazer? Primeiro, ele tem que nos aperfeiçoar em santidade. Existem dois tipos de perfeição que um cristão precisa. Uma é a perfeição da justificação na pessoa de Jesus. E a outra é a perfeição da santificação operada nele pelo Espírito Santo. Atualmente, a corrupção ainda repousa até mesmo nos seios dos regenerados. Atualmente, o coração está parcialmente impuro. No presente, ainda existem luxúrias e más imaginações. Mas, minha alma se alegra em saber que está chegando o dia em que Deus terminará a obra que Ele começou, e Ele apresentará minha alma não apenas perfeita em Cristo, mas perfeita no Espírito, sem mancha ou defeito, ou qualquer coisa semelhante. E é verdade que este pobre coração depravado se tornará tão santo quanto o de Deus. E é verdade que este pobre espírito, que muitas vezes clama, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo deste pecado e desta morte? Estará perfeitamente livre do pecado e da morte. Não terei coisas más para irritar meus ouvidos e nem pensamentos profanos para perturbar minha paz? Hora feliz, que seja apressada. Pouco antes de eu morrer, a santificação será concluída. Mas até aquele momento, jamais reivindicarei a perfeição em mim mesmo. Mas no momento em que eu partir, meu espírito terá seu último batismo no fogo do Espírito Santo. Será colocado no cadinho para a sua última estadia na fornalha. E então, livre de toda escória e fino como uma cunha de ouro puro, será apresentado aos pés de Deus sem o menor grau de escória ou mistura. Glorificado, hora gloriosa, momento abençoado. Parece-me que desejo morrer mesmo que não existisse o céu eterno.
se ao menos pudesse ter aquela última purificação e sair do Rio Jordão da morte completamente santo, mesmo que fosse por apenas alguns instantes. Ó, ser limpo, puro, perfeito! Nenhum anjo é mais puro do que eu serei. Sim, nem o próprio Deus mais santo, pois serei a imagem de seu Filho. E poderei dizer em duplo sentido: grande Deus, estou limpo. Pelo sangue de Jesus, estou limpo. Pela obra do Espírito, estou limpo também. Não devemos exaltar o poder do Espírito Santo para nos tornar aptos a estar diante de nosso Pai Celestial? Mais uma obra do Espírito que manifestará especialmente seu poder, a ressurreição geral. Temos motivos para acreditar nas Escrituras que a ressurreição dos mortos, embora seja realizada pela voz de Deus e por sua palavra, o Filho, também será realizada pelo Espírito. O apóstolo Paulo diz que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos também vivificará seus corpos mortais. O poder da ressurreição é talvez uma das melhores provas das obras do Espírito. Ah, meus amigos, se esta terra pudesse ter seu manto arrancado por um tempo, se a relva verde pudesse ser cortada dela e pudéssemos olhar cerca de poucos metros de profundidade em suas entranhas, que mundo pareceria? O que devemos ver? Ossos, carcaças, podridão, vermes, corrupção. E você diria: esses ossos secos de homens de todas as eras podem viver? Eles podem começar seus passos de novo? Sim, em um momento. Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos serão ressuscitados. Ele fala, eles estão vivos. Veja-os espalhados, o osso chega ao seu osso. Veja-os nus, a carne vem sobre eles. Veja-os ainda sem vida. Venha dos quatro cantos da terra, ó vento, e sopre sobre estes mortos. Quando o vento do Espírito vem, eles vivem e se põem de pé como um grande exército. Assim, tentei falar do poder do Espírito e confio em tê-lo mostrado a vocês. Devemos agora ter um momento ou dois para inferência prática. O Espírito é muito poderoso, cristão. O que você infere desse fato? Ora, que você nunca precise desconfiar do poder de Deus para levá-lo ao céu. Oh, como aquele doce verso foi colocado em minha alma ontem, ao meditar, para estar aqui hoje. Seu braço forte e todo-poderoso está levantado para a sua defesa. Onde está o poder para alcançá-lo lá? Ou o que pode arrancá-lo dali? O poder do Espírito Santo é o seu baluarte e toda a sua onipotência o defende. Seus inimigos podem superar a onipotência? Só então eles poderiam conquistá-lo. Eles podem lutar com a divindade e jogar Deus no chão? Só então eles poderiam conquistar você. Pois o poder do Espírito é o nosso poder. O poder do Espírito é o nosso poder. Mais uma vez, cristãos, se este é o poder do Espírito, por que vocês deveriam duvidar de alguma coisa? Ali está seu filho. Existe aquela sua esposa por quem você tem suplicado com tanta frequência. Não duvide do poder do Espírito. Embora ele demore, espere por ele. Ali está o seu marido, ó santa mulher, e você lutou por sua alma. E embora ele seja um miserável, endurecido e desesperado, e trate você mal, há poder no Espírito. E ó vocês que vieram de igrejas estéreis com apenas uma folha na árvore, não duvide do poder do Espírito para ressuscitá-la, pois será um pasto para rebanhos, um prado de jumentos selvagens, aberto, mas deserto, até que o Espírito seja derramado do alto. E então o solo ressequido se tornará molhado e fértil, e da terra sedenta brotará água, e nas habitações dos dragões, onde cada jazida era fogo, com juncos e plantas aquáticas será cheia. E vocês, membros da Park Street, membros desta igreja, você que se lembra do que o seu Deus fez especialmente por você, nunca desconfie do poder do Espírito. Você viu o deserto florescer como o Carmelo. Você viu o deserto florescer com rosas. Confie nele para o futuro. Então saia e trabalhe com esta convicção que o poder do Espírito Santo é capaz de fazer qualquer coisa. Vá para a sua escola,
vá para a evangelização pessoal, vá para seu empreendimento missionário, ide as vossas pregações nos vossos quartos, com a convicção de que a força do Espírito é a nossa grande ajuda. E agora, finalmente, para vocês, pecadores, o que há para ser dito a vocês sobre esse poder do Espírito? Ora, para mim, há esperança para alguns de vocês. Eu não posso salvar você. Eu não posso chegar até você realmente. Às vezes, eu faço você chorar, mas você enxuga os olhos e está tudo acabado. Mas eu sei que meu mestre pode. Esse é o meu consolo. Principal dos pecadores, há esperança para você. Este poder pode salvar você, assim como qualquer outra pessoa. É capaz de quebrar seu coração, embora seja de ferro, de fazer seus olhos lacrimejarem, embora antes fossem como pedras. Seu poder é capaz nesta manhã, se Ele quiser, de mudar seu coração, mudar a corrente de todas as suas ideias, desejos e vontade, de torná-lo imediatamente um filho de Deus, de justificá-lo em Cristo. Há poder suficiente no Espírito Santo. Você não pode ser consertado, mas Ele pode dar um novo coração a você. Ele é capaz de trazer pecadores a Jesus. Ele é capaz de torná-lo disposto no dia de seu poder. Você está disposto esta manhã? Ele chegou ao ponto de fazer você desejar o seu nome, fazer você desejar Jesus. Então, ó pecador, enquanto Ele o atrai, diga: atraia-me, toma-me, sou miserável sem ti. Siga-o, e enquanto Ele lhe dera, siga seus passos e regozije-se por Ele ter começado uma boa obra em você, pois há evidências de que Ele continuará até o fim. E ó pessoa desanimada, deposite sua confiança no poder do Espírito, descanse no sangue de Jesus e sua alma estará segura, não só agora, mas por toda a eternidade. Deus os abençoe, meus queridos. Amém. Venha se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz, acalmar tuas águas e falar ao coração: tome meu fardo, te darei a